Boa noite. Quando nós falamos em São Paulo, né, em primeiro lugar, temos que ter hoje uma ideia da sua escala, né? E São Paulo não é apenas onde nós estamos, que deve ser por aqui, que é na Maria Antônia, né? Ela começa em Campinas e acaba em Santos. Ela começa em Sorocaba e acaba em São José dos Campos. Este é o território no qual cerca de 21 a 22 milhões de pessoas circulam, às vezes cotidianamente, quer dizer, cerca de quase 2 milhões de pessoas mudam de município todos os dias, da sua moradia para onde ele estuda, de onde estuda para onde trabalha e assim por diante. Então, para efeito de planejamento, esta é a escala na qual nós devemos pensar São Paulo. Só que, muitas vezes, pensar nesta escala resulta em projetos com 20 anos de maturação, né, e, muitas vezes, engavetados, né, porque a outra escala, que é aquela citada pelo Rui, é aquela que realmente está interessada nas mudanças, nas transformações, e essa escala é pequena, é a escala da população, da comunidade, daqueles que podem realmente mexer e pressionar. Então, entre essas duas escalas, a escala macro, né, que é regida por planos, por leis, por instituições, por governos, e aquilo que é a população que sofre os atrasos de infraestrutura e as dificuldades de implantar seus sistemas de vida, entre esses dois polos extremos que a gente está vivendo, está agindo. Está marcado aqui, primeiro, à esquerda, onde nós estamos agora. E aqui, a área que foi selecionada para gerar um vórtice, se eu entendi bem, que, se for vórtice, ele deve estar nos levando para alguma coisa no fundo dele, né? O Brissac disse que ele vai nos levar aqui para o Parque do Carmo. Acho que isto não é bem assim. Não é isso que nós encontramos quando nós visitamos essa área, né? Aqui está representando também o Rodoanel, para ter uma ideia do que é o tamanho, digamos, desta área que foi selecionada para o nosso debate. E uma coisa simbólica, aqui é o aeroporto e aqui o porto. Acontece que aqui existe uma via que chama Jacupesco, né, que foi sempre pensada como uma ligação metropolitana e que foi pensada, quando eu era secretário do Planejamento do Mário Covas, prefeito, portanto, na década de 80, né, foi pensada como uma das soluções para a falta de empregos que existia em toda a Zona Leste, né? Havia falta, como ainda há, falta de emprego em toda a Zona Leste, mas havia empregos ao norte, em Guarulhos, e no ABC, ao sul. E, portanto, uma diretriz que levasse transporte público da população da Zona Leste para o norte e para o sul seria uma das medidas que poderia aliviar ou poderia resolver o problema da busca do emprego dessa população. Essa diretriz levou 18 anos para ser implantada, né? É um exemplo de que é importante pensar nisso antes, sim, mas esse é o tempo que leva para ser discutido, debatido, para que seu autor seja esquecido, para que seja recriado, para que outros governadores assumam, para que o governador anterior seja negado, né? E todo esse processo bastante humano, né, mas muito desgastante, né, e possa se realizar, né? É a mesma coisa sobre aquele tamanhão que eu chamei de macrometrópole, que é o tamanho de São Paulo de hoje. Não é uma afirmação que eu faço hoje, né? A Emplasa tem essa memória, né, que isto consta do plano que eu realizei em 94, quando eu era presidente da Emplasa, e quando foi feita uma análise do que era São Paulo dentro do processo de globalização do mundo, né? E, portanto, aquilo já estava acontecendo, os problemas já estavam acontecendo, né? E o tamanho já era esse, né? E aí eu chamava, realmente, São Paulo de macrometrópole. O governador Alckmin reinstituiu tudo aquilo que já existia em 1975, né? E ele levou uma surpresa, porque quando ele mandou a lei
né, com a criação da região metropolitana, todas as instituições, a diretoria, ele levou um susto porque algum auxiliar disse: mas, senhor governador, se nós formos aprovar essa lei, precisamos primeiro revogar a anterior. Diz: como a anterior? A anterior existia desde 75, né? Essa região metropolitana foi criada no governo do Paulo Egídio Martins, e ela só funcionou, então, durante 4 anos, porque o Paulo Egídio Martins seguiu o Maluf, e realmente não deu prosseguimento. E aí a região metropolitana morreu de morte morrida, não de morte matada, né? Ela foi adormecendo. E o Alckmin teve que revogar para poder aprovar a mesma coisa depois. Estas questões levam a nós, profissionais, que somos chamados, na realidade, para resolver problemas, né? E há muitas frustrações, né? Mas, enfim, deixe primeiro concluir como é que fica essa área do vórtice, né? Na realidade, existe uma outra periferia, que é essa linha vermelha, né? que é isto aqui, que é a área de 3 subprefeituras, né? São Miguel, Itaquera e São Mateus, e que, no seu conjunto, criam aquilo que o plano diretor chama uma operação urbana, operação urbana Jacu-Pêssego, porque no seu eixo existe essa avenida da Jacu-Pêssego. E a primeira observação que eu quero fazer é sobre o gigantismo desta área. Aqui, a população que mora aqui constitui a segunda cidade do Estado. É 1.300.000, mais do que Guarulhos, que seria a segunda. Ela tem 10 mil hectares, ela é enorme e não faz sentido nenhum, no meu entender, de que isto seja chamado uma operação urbana. E aí vem uma questão que eu queria levantar, porque realmente isso vai ter que ser levantado agora na revisão do plano diretor. A operação urbana é uma expressão e um significado que eu criei quando era secretário de Planejamento no tempo do Covas. E a operação urbana era o seguinte: era um território limitado sobre o qual diversas secretarias, diversos agentes deviam trabalhar em conjunto para realizar uma transformação. Era, portanto, um conceito mais de gestão do que de território, né? E foi, na ocasião, foram citadas diversos pontos em que essas operações urbanas poderiam ser geradas. O Jaime Lerner chama isso, às vezes, de acupuntura, né? De como mexer em algum ponto para criar algum resultado. Acontece que uma das primeiras operações urbanas foi a ampliação da Faria Lima, né? Então, a ampliação da Faria Lima era necessária, tinha que desapropriar, tinha que fazer uma série de coisas. Ela foi realizada com o nome de Operação Faria Lima. Só que depois, isto deu tanto certo para o mercado, porque na Faria Lima qualquer coisa daria certo para o mercado, né? Claro. Mas deu tanto certo para o mercado que o conceito de operação urbana começou a ser usada para coisas muito maiores, perdeu um pouco o sentido de concentração e de gestão para ser a possibilidade de concentração de recursos públicos em torno de certas áreas que interessam aos privados. É claro que, nesse sentido, houve muitos desenvolvimentos e que houve toda uma legislação, mas a legislação foi sendo cada vez mais viciada. Hoje em dia, quando se pega a definição de operação urbana, ela está muito longe daquilo que era na sua origem, tá? Tanto que, no plano diretor, tivemos que inventar uma outra expressão, chamada Área de Intervenção Urbana, AIU, que, na realidade, era a operação urbana antiga, com outra designação. E existe agora uma cumplicidade entre mercado e vereadores para que toda a cidade seja constituída de operações urbanas. Por quê? Porque, na legislação da operação urbana, tudo foi criado dentro da criação da outorga onerosa, da flexibilidade, que são coisas positivas, mas aquilo que é retirado do mercado, né, da economia do mercado,
para ser colocado a serviço de obras públicas, né? No caso da operação urbana, tem que ficar dentro dos limites da operação urbana. A outorga onerosa fora das operações urbanas vai para um fundo, que é o Fundurb. E esse fundo só pode gastar esses recursos em 3 coisas: habitação de interesse social, melhorias de meio ambiente e transporte público. Na medida em que tudo fica operação urbana, o Fundurb é zerado. E não há mais essa captação de recursos que era um dos objetivos do plano diretor. No que diz respeito a esta operação urbana, quando ela foi criada, ela não tinha esse tamanho, ela não tinha São Mateus. Ela não tinha a parte de baixo, que é aqui, São Mateus. Ela terminava aqui em Itaquera. Era Itaquera e São Miguel. Em algum momento, não sei quando, foi anexado São Mateus, e aquilo que já era grande ficou enorme, né? Na realidade, isso foi o final dos últimos meses do governo do Marta Suplicy. Eu disse para ela que eu era contrário com a criação desta operação urbana. A Zona Leste tinha que ter um outro tipo de utilização. De qualquer forma, o mercado imobiliário não estava interessado, não produziria outorga onerosa como em outros lugares. A política devia ser outra, com maiores intervenções da prefeitura. Mas, ao contrário, foi aumentado e hoje nós temos uma operação urbana e, por ironia do destino, junto com os colegas de consórcio, ganhamos a licitação para fazer o plano dessa operação urbana. Essas ironias já me ocorreram na minha vida profissional antes. Eu fui contra a criação da Secretaria do Meio Ambiente e acabei sendo indicado secretário do Meio Ambiente, né, de castigo. Mas eu não era por ser contra a questão ambiental. Eu trabalho na questão ambiental desde a década de 60, antes do movimento hippie, que gerou realmente o grande movimento ambiental, né? O problema é que, se você coloca o meio ambiente como um setor, em concorrência com saúde, com educação, com transporte, ele fica um pequeno setor, tendo que batalhar para ter os seus recursos, que sempre serão pequenos. O meio ambiente é a questão essencial do planejamento. Ela tem que estar dentro da Secretaria de Planejamento, porque ela representa o aspecto físico do planejamento. Então, é essa a posição central que eu defendia. Mas os ambientalistas, na época, queriam ter a sua própria bandeira, a sua própria casa, seus próprios cargos, enfim, e tiveram, então, o problema de que foi criado, mas com enormes dificuldades. A mesma coisa em outros países, não só aqui. Os ministérios do meio ambiente sofrem a mesma coisa. Bom, então, de qualquer forma, nós tivemos então que abordar esse problema da Zona Leste. E, ao abordar, esse aqui é um pequeno resumo de um esquema que eu fiz, a expansão de São Paulo é isso aqui, né? Ela começa durante 4 séculos em cima da colina, né? entre o Tamanduateí e o Anhangabaú. Durante 4 séculos e meio, ela ficou aí, pequena, pobre, isolada do resto do país, jogando os seus bandeirantes para conquistar o resto, mas a cidade era uma cidade que ficava aqui em cima. O que aconteceu? Em 1860, veio a ferrovia, exportação do café, e descobriram que o trem não chegava a São Paulo, porque não podia subir na colina. E tiveram que fazer estações fora, na Luz e no Brás, porque, então, aos pés da cidade. E a cidade teve que sair, fora e mura, para poder alcançar o lugar das estações, que é realmente em torno das quais sempre se gera comércio, residências, instituições, bordéis, tudo aquilo que as estações geralmente costumam gerar em seu redor, né? E em 1890, segunda explosão, uma fortíssima migração, São Paulo fica italiana, né? Quer dizer, 1 milhão de italianos entram em São Paulo, numa cidade que tinha 65 mil habitantes. 10 anos depois, tem 265 mil habitantes. Uma enorme demanda habitacional. O que havia em torno disso aqui? Tudo estava loteado, né? Tudo chácaras,
né? E a chácara, de repente, disseram, mas o dono de uma chácara aqui e de outro lado disse, eu vou lotear, porque a demanda habitacional é enorme, é um negocião, eu obviamente loteava a minha chácara. E a impressão de caos que tem em São Paulo decorre do fato de que essa explosão, que hoje é tudo completo, mas a explosão se deu em diversos lugares porque era uma iniciativa inteiramente individual, que era depois negociada com o poder público para puxar um caminho, para uma estrada, para poder ligar, e assim se fez o grande negócio da venda da terra, né? Isto resultou, novamente, numa expansão muito grande e na criação, hoje em dia, daquilo que é o chamado centro expandido entre as duas várzeas. É claro que, nessa expansão, aconteceu tudo aquilo que o Rui acaba de nos mostrar, né? Que é a negação das colinas e das várzeas, né? Na realidade, São Paulo tem um facies geológico e topográfico e geográfico muito preciso, né? Que hoje não é difícil de encontrar porque ele está soterrado pela quantidade de edifícios que tem em todo lugar. Então, você não percebe mais, tanto que, no meu último livro, de 2011, o primeiro capítulo é tentar recuperar uma descrição daquilo que é o sítio, né? Para saber o que nós perdemos em matéria de paisagem, né? Mas também para poder reconhecer o que está debaixo dos nossos pés. E, nisso, as duas várzeas e aquilo que o Rui, com razão, descreve como os rios de planície, né? Quer dizer, os meandros vêm porque, da Penha até Osasco, o declive é de 6%, e quase não tem declive. Então, o rio é lento, ele percorre meandros, né? Naturalmente percorreria meandros, né? E, em compensação, o assoreamento é gigantesco, né? E se você não escava, não limpa o rio o tempo inteiro, o fundo chega na superfície, né? Como chegou em diversas ocasiões. Bom, o que acontece é que se cria uma situação em que há um centro expandido fortemente concentrado, né? E a relação entre o centro expandido e a periferia gera aquilo... Quem é que andou de metrô? Você que mencionou o metrô. O metrô é espantoso, né? Não tem nenhum lugar do mundo, nem na Índia, nem na China, em que tantas pessoas conseguem entrar em 1 metro quadrado de metrô, né? Eu não sei como fazem, mas nós levamos jeito nisso, né? Então, mas acontece também uma outra coisa que é importante de notar, né? E que o plano diretor apontou com muita clareza. Todos os bairros da Zona Norte, né, não têm ligações leste e oeste. E todos os bairros da Zona Leste não têm ligações norte e sul. Essas duas carências infraestruturais levam, primeiro, os bairros da Zona Norte a descerem constantemente para a Marginal, para depois voltar a subir ao lado, e aos bairros da Zona Leste não terem ligações entre eles e terem que ir até o centro e voltar para fora. Quando nós abordamos o problema dessa operação urbana Jacú-Pêssego, nós decidimos que deveríamos conseguir, nesta região, que é uma região semi-periférica, porque mais para leste tem Itaim, Guaianazes e Cidade Tiradentes, né? Mas, pelo menos nessa região, nós deveríamos conseguir dar suficiente autonomia para romper com a ligação com o centro expandido. Claro que não se trata de romper completamente, ainda os empregos estão lá, mas de dar-lhe cada vez mais autonomia. Então, todo o projeto que fizemos, que estamos fazendo, porque será concluído dentro de 1 mês, ele leva em consideração essa possibilidade de dar autonomia a essa região. Essa região, no entanto, normalmente, quando eu abordo um problema urbano, eu abordo por 2 prismas. Um é as estruturas, que são realidades físicas, né? E outro são os sistemas de vida, como é que a gente vive lá. Porque aí a gente pode saber se os sistemas de vida têm suporte das estruturas ou têm carências. E podemos também verificar se as estruturas respondem às necessidades dos sistemas ou se são realmente estruturas sem sistemas, portanto, inúteis, né? E quando nós examinamos as estruturas,
Em primeiro lugar, nós definimos que a Jacú-Pêssego tem uma função metropolitana desde o seu nascimento. Ela tem essa ligação, tudo que tem em volta da Jacú-Pêssego é de grande dimensão, não é apenas uma questão local, dessas 3 subprefeituras, ele se liga com o aeroporto, se liga com o porto, tem diversas possibilidades, grandes equipamentos deveriam ser colocados aqui. Certamente não habitação local, porque, para isto, uma via metropolitana nessa colocação não seria adequada. Por outro lado, todas as ligações regionais são no sentido leste-oeste, porque levam para o centro expandido, né? Então, o que faltava realmente, existia alguma coisa local e alguma forma de circular localmente, que, claro, teria que se distinguir claramente, diferenciar aquilo que é metropolitano, aquilo que é municipal, regional, e aquilo que é local. E, quando nós nos debruçamos sobre a unidade, sobre essas 3 subprefeituras, outras coisas, entramos nos sistemas de vida e percebemos o seguinte: a qualidade de vida é sensivelmente inferior aos seus vizinhos a leste. Quer dizer, Penha, Aricanduva, etc., Tatuapé, têm uma qualidade de vida muito superior a essas 3. Nós ficamos surpresos, realmente, de encontrar, ao circular por São Miguel, por Itaquera, tipos de comércio, maneiras de usar provincianas, de interior de 30, 40 anos atrás, né? As vitrines são outras, né? A maneira de usar as ruas são outras. É um oceano de casinhas, né? Porque está tudo ocupado, né? Só não está ocupado aquilo que não deve estar ocupado, que são as matas. Aqui são as nascentes do Aricanduva, o Aricanduva vai para cá, né? Então, as nascentes estão aqui. Aqui tem o Morro do Cruzeiro, que é o segundo morro de São Paulo, tem quase a altura do Jaraguá, né? E aqui são áreas que estão se tenta preservar. Mas é claro que preservar com a pressão de 130 favelas e 10% da população favelada, é muito difícil preservar, porque o risco de ocupação é muito grande, né? Nós também percebemos que São Miguel tem uma certa tradição cultural meio abandonada. Itaquera terá aqui o seu estádio do Corinthians, nessa posição, e existem áreas livres e uma área que era a gleba do Pêssego, né? Onde ainda muitas propriedades pagam para o INCRA, não pagam IPTU, são ainda rurais, embora não haja mais plantio, né? É que custa menos o INCRA do que o IPTU, né? Mas onde realmente estamos programando uma instalação de um centro não só tecnológico, mas empresarial. E, finalmente, aqui existe o Parque do Carmo, que, em parte, é parque, e, em parte, é mata. Em ambos os casos, deve ser preservada. E São Mateus, que é a região que mais cresce, né? E que é realmente uma espécie de far west do ponto de vista da vida. Realmente é agitada, é confusa, é barulhenta, é de muita má qualidade, muitas carências de infraestrutura e assim, e inúmeras favelas em todos os lugares a buscar uma solução de dentro para fora ou de fora para dentro, mas de qualquer forma alguma solução. O que nós procuramos, e com isso vou terminar, nós procuramos melhorar a qualidade, criando algo voltado para dentro, para si, né? E nós identificamos num sistema viário já existente, né? Portanto, usando ruas já existentes e reconhecendo diversas centralidades que existem ou que podem ser criadas, mas na maior parte já tem o seu núcleo, nós procuramos, através disto, juntar tudo isso numa espécie de longa via principal, uma Main Street, né, dotada de bonde. Quer dizer, nós estamos propondo
de colocar... Hoje não se fala bonde, se fala VLT, etc., mas nós todos sabemos o que é bonde. Embora muitos de vocês não conheçam, nunca tenham andado de bonde, né? Bonde é uma denominação que só existe no Brasil por causa da Light and Power, que imprimiu os bilhetes onde estava escrito bonde, né? Porque é essa a razão pela qual só aqui, só no Brasil, existe a palavra bonde, com esse sentido, né? Mas o bonde é uma coisa local, é doméstica. Não tem estação de entrada, tem ponto de embarque, né? Tem ponto de parada. Ele entra junto com a calçada, ele é mais doméstico, é algo que você pega para andar 5 quarteirões, não é para andar 50 quarteirões. Para 50 quarteirões existem as outras vias e os outros sistemas. E nós batalhamos muito para conseguir convencer a prefeitura, e não o conseguimos, para conseguir conquistar, de que era viável e era necessário dar identidade a esse grande conjunto da Zona Leste, para ele ser referência, para ele melhorar a autoestima, para ele dar identidade, sendo que esse bonde, seriam 3 linhas, né? Ele percorreria e uniria todos os pontos de centralidade necessários, o Parque do Carmo, o Estádio do Corinthians, todas as centralidades que já existem. É claro que nós temos outras propostas para aumentar a identidade, não vou entrar em detalhes agora, né? O que eu quero concluir não é só sobre o que fazer, mas que como fazer do planejamento está ficando muito complicado, né? Eu já estou preocupado com as coisas que eu estou projetando, que vão durar 15 anos para realizar, né? Mas isso é uma preocupação individual, pessoal, né? Mas a verdade é que conseguir realizar as coisas depende de outros fatores. O fato de que não é reconhecido, de que o bonde está sendo dificilmente aceito pela prefeitura, é por causa da inércia, da enorme inércia das coisas, né? Quer dizer, a SP-Trans nasceu do ônibus, né? Ele não tem ônibus, mas, enfim, da administração de ônibus. Ele não consegue se pensar diferente, né? Existe uma certa lentidão de aceitar uma inovação, né? É claro que nós fomos falar com o padre Ticão, claro. O Ticão, enfim, não é o único, mas em Itaquera, realmente, é o mais importante, São Miguel também. Então, é claro que com ele foi fácil discutir, e com a comunidade também, né? Mas isto ainda não alcança, né? Não tem ainda suficiente pressão para, numa região dessa, onde o investimento, evidentemente, é muito grande e terá que ser público, porque o mercado não está interessado nessa região, né? Ele só fica interessado se houver investimento público, aí pode até vir atrás, né? Mas não vem na frente, né? E, então, é necessário uma mobilização muito grande para que as inovações venham realmente a ser aceitas. Ou ter o príncipe iluminado, alguém, a autoridade que, de repente, tem coragem de enfrentar tudo e todo porque gosta de inovar, né? A Marta Suplicy tinha um pouco isso, ela tinha mais coragem, mais ousadia. O Fernando Haddad talvez também tenha, né? Está no começo, não estou acusando ele de não ter. Eu imagino que ele até tenha por personalidade, né? Mas as coisas ficam muito difíceis, né? E, na realidade, fazer com que plano se transforme em projeto e projeto em construção, e o Rui tem razão, que somente quando se transforma em construção é que ele é paisagem e, portanto, começa a influir, né, na cidade, a mudar a cara da cidade. Esse processo anda muito lento, né? E nós temos que encontrar caminhos e atalhos para apressar isto. Muito obrigado.